Olá, ouvinte. Nós hoje vamos falar a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único fundador da Igreja verdadeira, da única Igreja verdadeira. E também é a única testemunha verdadeira de Jeová dos seus dias. Claro, de acordo com o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. É um texto muito explorado pela chamada testemunha de Jeová, que dizem ou usam esse texto para defender esse nome de testemunha de Jeová. No Novo Testamento, é o único texto que contém, que eles se apegam e que contém a palavra testemunha. É só no livro de Apocalipse que nós encontramos, quando se fala também em outros lugares a respeito de Cristo ser a fiel testemunha. Claro, ele era a única fiel testemunha dos seus dias, testemunha de Jeová, e testemunha também do pecado da igreja que estava na cidade de Laodiceia. Portanto, Jesus, ele realmente se enquadrou de acordo com as profecias, porque é de Jerusalém que teria que sair a palavra de Deus, de acordo com o texto de Isaías, capítulo 2, versículo 2, declara que a lei de Deus viria de Sião. Veja a declaração do texto, na segunda parte do texto. Apocalipse capítulo 2, versículo 3, declara: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Declara a Bíblia isso, que de Sião sairia a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Claro, Sião e Jerusalém é o local alto e santo que na época que Cristo fundou a Igreja verdadeira, a presença divina estava ali em Jerusalém. Portanto, a profecia de Cristo cumpre exatamente o que está em Isaías capítulo 2, versículo 3. E no livro de Miqueias também, capítulo 4 de Miqueias, repete também a mesma profecia, os mesmos acontecimentos relatados em Isaías, relata também em Miqueias capítulo 4, versículo 2, que declara: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Portanto, a palavra de Deus teria que vir, a verdade, para ser levada a outras nações, teria que vir de Jerusalém. E conforme realmente aconteceu quando Cristo deu a sua mensagem e quando os apóstolos organizaram as igrejas, estabelecendo doutrinas, e dali a mensagem teria que vir para outras nações. Portanto, Cristo era realmente uma fiel testemunha, conforme declara o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, que declara que Cristo é uma fiel testemunha. Claro, fiel testemunha de Jeová. Porém, Cristo surgiu em Jerusalém, lá que surgiu a fiel testemunha de Jeová. Mas os seus seguidores, ele chamou por outros nomes, e nunca testemunha de Jeová. Por quê? Cristo recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra, de acordo com Mateus capítulo 28, versículo 18. Ele falou: me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, Cristo, nós temos que ser fiéis a Cristo em tudo aquilo que Ele nos recomendou. Portanto, vejam, essas outras testemunhas que surgiram depois, vieram dos Estados Unidos e apareceram muito depois. Apareceram em 1874, por aí, né?
unido com os adventistas do sétimo dia, e hoje ficam de casa em casa iludindo e tapeando as pessoas. Esquece que é de Jerusalém que teria que vir a palavra do Senhor, a lei de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. É claro que esse povo nem na lei de Jeová eles não acreditam. Portanto, a profecia de Cristo cumpriu exatamente a declaração de Isaías capítulo 2 e Miqueias capítulo 4. Porque de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o próprio Cristo, veja bem, deu uma ordem para os seus seguidores que eles teriam que, partindo de Jerusalém, pregar a mensagem ao mundo inteiro. A declaração de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, olha, mas Cristo diz, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Portanto, Cristo aqui estava falando que era de Jerusalém que teria que sair para levar a mensagem em toda a Judéia, Samaria, que é território da Judéia também, e depois até os confins da terra. Portanto, está realmente de acordo com a declaração de Isaías, capítulo 2, e Miqueias, capítulo 4, que declara que de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Portanto, é um grande equívoco que muitos religiosos que inventaram as suas igrejas em vários países aí, e agora fica iludindo as pessoas, como já mandaram para mim alguns panfletos, convite para que as pessoas os ajudem a ir lá em Jerusalém pregar para o judeu. Isso é uma hipocrisia muito grande dessas pessoas ignorantes que nem sabem o que estão fazendo. Portanto, a palavra do Senhor, de acordo com a Bíblia, ela tem que vir para todas as nações, como veio nos dias dos apóstolos, de Jerusalém. Nada dos Estados Unidos, ou aqui mesmo no Brasil, como tem tantas religiões que foram inventadas aqui, daqui diz que estão indo para os outros lugares do mundo. Quer dizer, aqui não é o Monte Sião e nem a Jerusalém que a profecia prediz que a palavra de Deus teria que sair de lá, não. Portanto, a verdade é esta. Os apóstolos de Cristo jamais também foi chamado de testemunha de Jeová pelo próprio Cristo. Cristo chamou eles pelo nome, primeiramente, de discípulos. João 8 e 31. Ele falou, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Agora, na ocasião em que Cristo dava uma ordem para que eles fizessem o trabalho mundial, Cristo falou, vocês serão as minhas testemunhas. Cristo deu essa ordem e partindo de Jerusalém, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, é o único nome que Jesus chamou seus seguidores, foi discípulo ou suas testemunhas. Não existe testemunha de Jeová aqui no Novo Testamento. Se existe, é o único texto que se aplica apenas ao próprio Cristo. Porém, Cristo surgiu em Jerusalém, que é de lá que teria que vir a verdade. Não esses testemunhas, essa chamada testemunha que vem lá dos Estados Unidos, conforme acontece, Estados Unidos, de lá tem vindo uma avalanche de filosofias ocas religiosas, só para enganar a humanidade. Além disso, essa fiel testemunha, chamada Jesus Cristo, ele não anunciou datas falsas para o fim do mundo, igual essas que vieram dos Estados Unidos, que pode se enquadrar muito melhor como falso profeta do que testemunha de Jeová. Portanto, Cristo era fiel testemunha. Ele jamais anunciou data falsa de acontecimento mundial para ninguém. As suas profecias cumpriram e estão cumprindo ao pé da letra. Portanto, nós ficamos contentes em ser testemunha de Cristo, porque ele falou, vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Portanto, no texto de Lucas, também capítulo 24 de Lucas,
capítulo 24, no livro de Lucas, no versículo 47, declara também que a palavra de Deus teria que começar partindo de Jerusalém para as outras nações. Veja o que declara Lucas capítulo 24, versículo 47, declara: e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Portanto, essa história desses religiosos que vêm lá dos Estados Unidos ou de outra nação querer vir aqui fazer a cabeça das pessoas e continuar de casa em casa enganando as pessoas, isso é uma obra dos anticristos, obra satânica, obra diabólica, porque ele se apega apenas num pedaço da Bíblia e abandona a outra parte. Portanto, ser testemunha, nós temos que ser testemunha de Cristo que morreu pelos nossos pecados. Isso está claramente aqui na Bíblia Sagrada. Quem não acredita, porque não acredita na Bíblia. Quem não quiser crer, porque não acredita na Bíblia. Portanto, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está bem claro. Recebereis o Espírito Santo. Para começar, essa testemunha que vem dos Estados Unidos, nem o Espírito Santo tem. Portanto, por isso que escreveram milhões de livros falsos, depois cancelaram porque reconheceram que está cheio de erro e continuaram escrevendo e continuam escrevendo livros falsos. E quando aperta eles falam que não são inspirados, não. Não é inspirado por Deus. Se não é inspirado, quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Portanto, essa é uma obra maléfica, satânica, diabólica dos anticristos, só para desgraçar a terra e mais nada. Portanto, Jesus disse: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Portanto, a obra de Deus, ou a mensagem que Deus envia para a humanidade, primeiro teria que vir de Jerusalém. Todas essas igrejas que foram inventadas aqui no Brasil mesmo, tem muitas igrejas que inventaram aqui no Brasil. Muitos outros países, muitas religiões foram inventadas naqueles países só para dobrar as pessoas, apenas para tirar dinheiro delas. E a maioria são semelhantes ao tempo de Noé, são atrasadas, não têm conhecimento. Por isso é que Deus enviou o Espírito do erro, para que as pessoas acreditem na mentira, já que as pessoas não querem aceitar a verdade, não querem ler a Bíblia, não querem se esforçar para descobrir a verdade divina. De acordo com o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, declara, 10 a 12, declara que Deus enviou o Espírito do erro para que as pessoas acreditem na mentira. Portanto, a mentira é a arma dos enganadores para se sair diante do grande número de pessoas incautas, imprudentes, menos esclarecidas, que gostam apenas de fantasias. Portanto, a verdade tinha que vir de Jerusalém. Jesus é a única fiel testemunha de Jeová que houve nos seus dias. As demais testemunhas que Jesus enviou para pregar não era testemunha de Jeová, era testemunha dele. Ele falou: vocês serão as minhas testemunhas. Ele falou. E tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Portanto, nós queremos que as pessoas compreendam que essas religiões que foram inventadas em qualquer país aí, conforme nós vemos, de cada país sempre surge uma religião, especialmente nos Estados Unidos. É o lugar que mais tem surgido igrejas falsas e falsos profetas, indivíduos predizendo datas, acontecimentos que não tem acontecido nada. Como a própria Torre de Vigia, os adventistas também, a não ser, vieram tudo de lá. A Congregação de Santo Brasil veio tudo de lá, e assim vai. E muitos outros, batistas, etc. Tudo de lá. Um grande número de religiões falsas e enganadoras, principalmente aquelas que vêm anunciando data, e mais data para o fim do mundo. E os fatos relatam que são falsos profetas enganadores porque não cumpriu nada do que eles anunciaram. Portanto, essa é uma mensagem nua e crua para deixar as pessoas bem informadas a respeito da verdade que Deus quer que nós compreendamos.
Se alguém não gostar desse vídeo, que não goste, porque eu não estou aqui para agradar homem nenhum. Muito obrigado.